Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, estamos no nosso último vídeo, sexto e último vídeo do nosso curso sobre os 5 mandamentos da Igreja, e nós vamos falar de um assunto muito importante, às vezes polêmico, mas necessário para nós cristãos católicos, que é ajudar a Igreja em suas necessidades. Só para um esclarecimento, nós sabemos que o Catecismo da Igreja Católica, promulgado por São João Paulo II, não incluiu explicitamente a palavra dízimo no texto do 5º mandamento da Igreja. Mas veja, anteriormente era pagar os dízimos segundo o costume, e passou a ter a seguinte redação com o novo Catecismo da Igreja Católica, promulgado pelo Papa João Paulo II: atender às necessidades materiais da Igreja, cada qual segundo as próprias possibilidades. Veja, olhando atentamente a nova redação dos 5 mandamentos, nota que elas não sofreram de maneira alguma qualquer mudança que reduzisse o seu sentido original. Então, assim, não é correto afirmar que o dízimo foi revogado pelo novo Catecismo da Igreja Católica, tá certo? Só para a gente esclarecer. E é importante, então, esse assunto na nossa igreja, e é importante a gente nós termos, na verdade, clareza de que o dízimo é sim um mandamento da Santa Igreja. E o Código de Direito Canônico vai dizer: os fiéis têm obrigação de prover as necessidades da Igreja de forma que ela possa dispor do necessário para o culto divino, as obras de apostolado e de caridade e para a honesta sustentação dos seus ministros. Tem ainda a obrigação de promover a justiça social e, lembrados do preceito do Senhor, de auxiliar os pobres com os seus próprios recursos. Então, esse é o básico que nós devemos saber sobre o dízimo. E aí a gente vai ver que no Catecismo da Igreja Católica vai apontar ainda os fiéis a obrigação de prover as necessidades materiais da Igreja, Lógico, cada um de acordo com a sua possibilidade. Então, no Brasil, a maneira de socorrer materialmente a Igreja é o dízimo, Então, cada católico, inclusive os bispos, os padres, diáconos, são convidados a entregar o seu dízimo, tá certo? A partir da sua experiência de Deus, do seu compromisso com a Igreja, de acordo com a sua consciência reta formada. Acho que isso é algo muito importante a gente entender, que nós somos convidados a entregar o dízimo a partir da nossa experiência com Deus, do nosso compromisso com a Igreja. Se nós somos católicos desleixados, se nós não somos católicos que buscam viver esse compromisso, de fato, para nós, o dízimo não vai ter menor importância. Então, nós, como igreja, como católicos, somos convidados a partir dessa experiência. Se eu quero viver uma experiência verdadeira com Deus, se eu quero viver uma experiência verdadeira com a Igreja, se eu busco ter reta intenção naquilo que eu faço na Igreja, eu preciso me sentir obrigado a devolver o dízimo, tá certo? E este mandamento da Igreja trata-se de uma realidade que às vezes é incompreendida por muitos fiéis, mas que é necessário para que o Evangelho chegue cada vez a mais pessoas, tá certo? E às vezes muitas pessoas têm essa dúvida e não compreendem realmente a dimensão do dízimo. Então, e graças à ajuda de muitos irmãos, a Igreja assim pode levar cada vez mais a palavra de Deus, a reconciliação de Cristo, e aí a gente se comprometendo, a gente também vai estar ajudando a Igreja. Muitas pessoas não se comprometem e assim não compreendem bem também a sua importância. Às vezes nós temos assim aquele preconceito, por exemplo, a Igreja é rica, acabam sendo aceitos como verdades esses preconceitos, principalmente por pessoas que não querem se comprometer, principalmente por pessoas que não querem viver uma experiência verdadeira
com Deus e acaba vivendo uma fé superficial, uma fé morna, uma fé rasa. Mas aqueles que querem se comprometer devem entender essa dimensão. A igreja não é rica. A igreja, a riqueza da igreja, na verdade, são os pobres. A riqueza da igreja, na verdade, é o Evangelho. Isso sim, se nós olharmos por esse lado, de fato a igreja é rica. Mas como católicos, como homens e mulheres comprometidos com a verdade, nós não podemos deixar que esse pensamento, que essa realidade entre no nosso coração, entre na nossa cabeça. E a prática do dízimo, às vezes nós também não sabemos, e tenho certeza que muitos não sabem, que a prática do dízimo já era comum no Antigo Testamento. Veja que onde o povo escolhido contribuía com o dízimo, ou seja, a 10ª parte dos rendimentos ou das colheitas e rebanhos, como uma forma de agradecer os inúmeros benefícios de Deus, reconhecendo assim a sua total dependência a Ele. Veja que isso está em Levítico. Essa prática representava e tornava visível a comunhão do homem com Deus, e o reconhecia como aquele que é providente em todas as necessidades do seu povo. Veja que toda a história da salvação demonstra como Deus é providente, e foi amoroso e continua sendo amoroso com os seus filhos, mesmo mediante os nossos pecados, as nossas infidelidades, a nossa ingratidão. Então, portanto, dar o dízimo significa muito mais do que uma obrigação. É dar a Deus o lugar que lhe é devido, ou seja, o primeiro lugar. E veja que pelo fato da igreja estar presente no mundo, ela vai possuir uma série de necessidades materiais bem concretas. Acho que a gente devia pensar no seguinte: o simples fato de eu ir à Santa Missa, por exemplo, ali já está, a gente precisa pensar como que chega o vinho para celebrar a missa. Como que eu vou entrar na fila da comunhão e receber o corpo de Cristo, na aparência de um pão? O pão não cai do céu. Seria ótimo, o vinho não cai do céu. Seria ótimo se assim fosse. Mas a igreja ali precisa comprar o vinho, precisa comprar o pão. Isso são necessidades concretas numa igreja que está presente no mundo. Às vezes a gente entra numa igreja sentindo um calor danado e aí quer ligar o ventilador. De fato, está ali para todo o conforto. Às vezes o pior quando tem aquelas pessoas que falam assim: nossa, poderia ter um ar-condicionado. Mas aí a gente poderia pensar: você é dizimista? Você ajuda? Então a gente precisa entender isso. Não é só olhar um lado, olhar uma parte, a igreja é rica. Não, vai ver a realidade. Veja a necessidade, a situação da paróquia, a situação onde você se encontra, para a gente realmente entender e compreender o nosso papel de protagonistas. Nós não somos coadjuvantes na igreja, nós também fazemos parte. Então a gente precisa ter esse sentimento de pertença. Fora, que os chefes de família sabem muito bem que uma casa possui uma série de despesas, que precisam ser cobertas. Serviços, funcionários, alimentos, vestimentas, saúde, dentre outras. Então a igreja, por ser uma casa, a nossa casa, também possui necessidades materiais. Além das obras de manutenção e melhorias na estrutura da igreja, visando que a nossa casa seja cada vez mais acolhedora. Então existe a necessidade de se expandir para assim chegar a mais pessoas. Então veja que dízimo não é pagamento. Dízimo não é um pagamento. Dízimo é devolver a Deus aquilo que Ele providenciou na minha vida, na sua vida, na nossa vida. E é um ato de generosidade do coração humano com a providência divina. Se eu tenho, é Deus que me deu. Se eu tenho, é Deus que proveu. Então, a gente precisa se sentir nessa obrigação. Quando, na verdade, tudo aquilo que eu tenho é porque Deus me deu a graça de ter. E aí a gente poderia pensar, então, padre, quanto que eu devo contribuir? Não existe um valor estipulado. Às vezes a gente tem aí, não querendo falar, mas os nossos irmãos separados falam 10%. Não, é aquilo que você pode. É aquilo que realmente brota do seu coração, mas o importante, que você seja fiel. Que você seja fiel. Eu posso dar o meu dízimo R$2.
que seja R$2, mas que seja fiel todos os meses. Ah, eu posso dar meu dízimo R$1, que seja R$1, mas que você seja fiel todos os meses. Imagina se todas as pessoas que frequentam as nossas missas, né, frequentam as nossas igrejas, tivessem essa consciência. Ah, eu não posso dar 10% do meu salário. Ah, eu não posso dar 5%. Ah, eu não posso dar R$100, R$200. Imagina se todos pudessem dar R$2. A igreja não passaria dificuldade, a gente teria muito mais recursos para evangelizar, para trabalhar, para dar mais conforto, né, na hora de você fazer uma oração. Então veja que, embora seja um preceito do Antigo Testamento, São Paulo vai falar na carta aos Coríntios o seguinte: cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. O importante, queridos irmãos e irmãs, é você ser fiel. Aí você pode perguntar ao padre assim: ah, padre, eu estou ali sendo dizimista fiel, fiquei desempregado. E aí, como que eu vou fazer? Né? Não posso mais contribuir no meu dízimo. Mas quando eu voltar a trabalhar, eu devo acertar os meses que eu fiquei desempregado? A resposta é não. Justamente por aquilo que eu já falei. Dízimo não é pagamento. Então você não estará em dívida. Se não é pagamento, então você não tem dívida. Caso você fique desempregado e depois, né, volte a trabalhar, não é obrigatório você contribuir com os meses que você estava desempregado. Lógico, a não ser que você queira fazer por vontade própria. Isso também aí fica bem livre, mas não é uma dívida. Não é uma dívida. Comece a contribuir do mês que você voltou a receber o seu salário. O importante, volto a dizer, que é ser fiel, né, ao seu dízimo. Então, note-se que o dízimo, queridos irmãos e irmãs, deve ser dado à igreja. Algo também polêmico e que é importante falar aqui. Nós devemos ajudar a igreja. Essa é a regra geral. Né? Lógico que você podendo ajudar outras instituições da igreja aprovadas pelo bispo, você pode, porém por questão de justiça, devemos ajudar mais aonde? A paróquia que eu faço parte, a capela que eu faço parte, onde nós participamos das Santas Missas. Pois é nela lá que você vai receber, são nessas paróquias que você vai receber os sacramentos, né? Da reconciliação, da Eucaristia, do matrimônio. Não é a paróquia que você recorre para receber o sacramento de cura, que é a unção dos enfermos. Não é a paróquia que você vai para se confessar. Não é a paróquia que você vai para receber a Eucaristia. Então, por que eu vou, ao invés de dar o meu dízimo na minha paróquia, eu vou ajudar uma instituição lá não sei aonde? É algo que é meio incoerente. Então, e às vezes a gente não tem essa noção do importante, que a regra geral é essa: você ajudar na sua igreja, na sua comunidade paroquial, na sua igreja onde você faz parte. Portanto, nada mais justo que ajudarmos a paróquia em que nós estamos engajados. Isso que é o bonito de se ver, de ver como que a gente realmente pode ajudar aqueles que estão ali, né, próximos a nós. Então é importante a gente ter essa noção. É importante você ajudar a sua paróquia. É importante você ajudar na sua igreja, na sua comunidade. Eu não estou aqui dizendo que você deve deixar de ajudar o Canção Nova, Shalom, tantas outras comunidades, Rede Vida, Pai Eterno, Aparecida. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente precisa tomar consciência de que perto de nós existem pessoas que precisam, né? Perto de nós existem pessoas, né, que necessitam. É como a gente poderia dar um exemplo, que na nossa família tenha pessoas necessitadas, eu vou ajudar a família do outro. Não que isso me impeça de ajudar a família do outro, mas eu preciso olhar para a minha. Eu preciso olhar para mim primeiro, para ver como que está a minha realidade. Por isso, o importante é ajudar na sua paróquia. Esse é a regra, né, geral do dízimo. E aí a gente entra nas dimensões para você entender o que é feito também com o dízimo. Às vezes você fica assim perguntando:
mas eu não dou meu dízimo porque eu não sei o que é feito com ele. Você não sabe porque você não procura saber, não é verdade? Você pode muito bem chegar para o seu padre e dizer: padre, eu queria saber o que é feito com o dízimo. Padre, eu queria... Vai lá na secretaria, pede lá o balancete para você ver, entendeu? Eu quero ver o que é feito com o meu dízimo, porque existem dimensões. Então não venha dizer que você não é dizimista porque você não sabe o que faz com o seu dinheiro, né? E isso é muito feio para nós católicos, perde também todo o sentido, né, da sua ajuda, que você está dando achando que você tem total direito né? Não, temos direitos, mas também temos deveres e devemos com mansidão, né, buscar aprender, buscar nos aprofundar. Então veja, a dimensão religiosa, que inclui todas as despesas relacionadas à manutenção do templo, da casa paroquial, da secretaria e do padre. Então essa é a dimensão religiosa. Obras de igreja, né, a ajuda de custo para o padre, né, a questão da casa paroquial, tudo isso faz parte da dimensão religiosa. Depois nós vamos ter a dimensão social, que vai incluir todas as ações sociais e de promoção humana no âmbito paroquial e diocesano, ou seja, todos os trabalhos com os mais necessitados, com os mais pobres. Então, é importante a gente ter recursos justamente para ajudar aqueles que não têm, aqueles que precisam da igreja. Depois nós temos a dimensão missionária, que inclui as despesas relacionadas com a divulgação da palavra de Deus, dentro e fora da paróquia, né? Tais como catequese, formação de agente pastoral, contribuição ao seminário, né? E outras despesas relacionadas. Veja que nesse tempo de pandemia, muitas paróquias precisou, né, adquirir produtos de transmissão. Para o quê? Para levar a palavra de Deus, ou seja, é a dimensão missionária. Então, às vezes, nessa pandemia mesmo, a gente teve muito problema que muitas pessoas, lógico, muitas pessoas ficaram desempregadas, mas muitas pessoas deixaram de pagar o dízimo, de devolver, na verdade, o dízimo, por achar assim, a igreja está fechada, então não precisa. Não, os boletos continuaram vencendo, a gente precisou adquirir, como eu disse, produtos, né, materiais para a transmissão, para continuar levando a palavra de Deus. Então, acho muito injusto da parte de alguns dizer que a igreja, por estar fechada, não teria despesa, né? Então, e cada comunidade ela vai decidir, dentro desta orientação da dimensão religiosa, social e missionária, como utilizar da melhor forma possível, né, o seu dízimo, né? E o padre, o pároco ali, ele tem essa autonomia junto com o conselho pastoral, com o conselho econômico, administrativo, de decidir ali como que será aplicado essas três dimensões do dízimo. E, gente, lembrando sempre, dízimo é uma experiência de fé, né? É a parte de nossa vida que pertence a Deus. É um ato de amor, é um ato de fé consciente, é uma resposta de amor e gratidão a Deus. Contribuindo com o dízimo, o cristão está sendo ajudado e ajudando a sua igreja, testemunhando e expressando a sua fé e atento às necessidades dos seus irmãos mais pobres que precisam ser ajudados. Isso é doutrina social da igreja. Quem tem deve se sentir obrigado a ajudar a quem não tem, porque esse é o ensinamento de Jesus. Esse foi a expressão do amor de Jesus por aqueles mais necessitados. Aqueles que poderiam ajudar, Jesus chama a nossa atenção de também fazer o mesmo. Jesus não era aquele que ajudava, olhava para o pobre, o necessitado e ajudava. Então, nós precisamos também fazer essa avaliação sincera da nossa vida. Como está sendo a nossa contribuição? Como eu estou sendo um católico realmente de verdade, coerente, ajudando? Será que eu ajudo de fato a igreja? Será que eu ajudo de coração? Ou simplesmente porque é um mandamento? Ou se eu estou realmente me comprometendo? Por isso que deve ser para nós
um compromisso de fé, uma resposta àquela obrigação que o catecismo indica, ou seja, que os fiéis devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja. A gente não precisaria ficar no microfone pedindo. O padre não precisaria ficar, gente, paga o dízimo, gente, dá oferta, gente, ajuda aqui e ali, porque nós, como católicos, deveríamos nos sentir obrigados. Porque é o que nos ensina a igreja, é o que ensina o catecismo, é o que ensina o Código de Direito Canônico, de nós irmos ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada qual conforme as suas possibilidades. Então, por isso que nós somos chamados a experimentarmos, né, ter essa experiência de fé. Então vai além de uma questão financeira, pois é parte integrante do processo de evangelização. Então, sendo parte integrante desse processo de evangelização, eu, como sou chamado a ser um construtor do reino de Deus, a construir a civilização do amor já aqui nessa terra, então eu devo ser devo me sentir obrigado a ajudar. E algo importante a gente saber, ao contrário das ofertas, das missas e doações esporádicas dos fiéis, a paróquia sempre conta com o dízimo, justamente por seu caráter sistemático. Ou seja, justamente por conta das suas dimensões. Se a gente só contasse com as ofertas, não daria para a gente realmente trabalhar todas essas dimensões. A gente precisa ter no nosso coração e na nossa cabeça, na nossa mente, justamente que oferta não é dízimo. Ou seja, oferta é um presente, de forma espontânea que se dá a Deus. Deve vir do coração, né? As ofertas devem ser levadas à igreja e ofertadas durante o ofertório das celebrações das missas, né? E as ofertas especiais também devem ser levadas à igreja. Então, oferta das missas e doações esporádicas, elas são diferentes do dízimo. Oferta é diferente de dízimo, dízimo é diferente de esmola, tá bom? Então, quem der ao pobre não passará necessidade, vai dizer Provérbios, mas quem fecha os olhos aos pobres ficará cheio de maldições. É o que diz a palavra. Então, encerra a esmola no coração do pobre e ela rogará por ti a fim de preservar de todo o mal. Então, veja, para a gente finalizar, queridos irmãos e irmãs, Deus não precisa das nossas coisas. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas nos educa ao exercício da fé, às práticas do amor, fraternidade, justiça, partilha. Ou seja, Deus não precisa do nosso dízimo, mas os irmãos da igreja sim, os mais pobres sim, a comunidade sim. O trabalho missionário do dízimo nos leva à vocação, ou seja, um chamado a servir a Cristo e ao próximo. Portanto, vamos mudar as nossas atitudes. Se você hoje ainda não é dizimista, faça essa experiência de amor, faça essa experiência de fé e veja o quanto que a sua vida se transformará, o quanto você, se sentirá melhor, porque no pouco que você estará ajudando muitos. O pouco, como a gente sempre fala, o pouco com Deus é muito. Então, naquilo que você pode, seja fiel, seja realmente aquele que vai estar ajudando o necessitado, aquele que vai estar dando dignidade à sua paróquia, à sua igreja, de saber ali quando você entrar para assistir a Santa Missa, de às vezes ver um ar-condicionado, ver um ventilador, ver uma boa iluminação e saber que você faz parte daquilo, olha que bonito. De saber que você está ali ajudando para a evangelização, no crescimento, na construção do reino. E Jesus hoje e sempre nos ensina: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então que Ele nos ensine a anunciar, a evangelizar, a entender que o dízimo é essa dimensão da partilha como sinal de fé, de amor e de fraternidade. E que tudo seja para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e para a salvação de todas as almas. Então, é assim que a gente termina com mais um curso aqui da nossa Igreja Catedral Basílica Menor do Santíssimo Salvador. Foi uma alegria poder estar partilhando com vocês, nesses vídeos. Espero que todos tenham gostado, espero que todos tenham
aprendido, né? Porque não são palavras do Padre João Paulo, mas são ensinamentos da Igreja, e é importante que a gente, como católicos, né, nos aprofunde e avance para as águas mais profundas no conhecimento de Deus. Então, lembrando, você pode deixar o seu e-mail nos comentários, onde nós estaremos enviando para vocês todo o conteúdo desses 6 vídeos, né, dos 5 mandamentos da Igreja. Então, que você seja um católico de verdade, que você seja um católico coerente, que viva o Evangelho, que viva os ensinamentos, lembrando, por amor. Somos construtores do reino de Deus, somos protagonistas, né, da evangelização. Então, que Deus Nosso Senhor, através da intercessão da Virgem Santíssima, esteja com cada um de nós, para que, em meio a tempos difíceis que nós estamos vivendo, a gente não perca a esperança. E pedimos a Deus, pela intercessão da Virgem Santíssima, que nos dê a graça da perseverança, para que, em meio às dificuldades da nossa vida, a gente continue firme de pé, fazendo aquilo que é dever nosso, anunciar o Evangelho da paz, do amor, da justiça, da partilha e da caridade. Então, uma alegria poder estar aqui com vocês. Então, agora vamos receber a bênção de Deus, para que assim a gente possa cada vez mais estar em intimidade com o nosso Senhor, que nos chama a partilhar da sua glória. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Então fiquem com Deus, né? E até a próxima, se Deus quiser. Até o próximo curso.